Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Letícia, eu sou advogada formada pela UFJF e desde antes de me formar, o direito médico me escolheu sem nem eu saber. Eu sou filha de um doador de, eu sou filha de um transplantado e de uma doadora de corpo. Sim, você não escutou errado. A minha mãe, após a partida dela, ela doou o corpo dela para pesquisa. Então, eu já venho tendo contato com esse ramo há bastante tempo, e por que não juntar as minhas duas paixões, né? As pessoas com as quais eu cresci, me desenvolvi, são aquelas que eu amo, com a minha formação. Quero dizer que eu estou muito feliz em dar essa aula aqui para vocês hoje sobre os fundamentos éticos legais dos cuidados paliativos e do transplante de órgãos. Quero que vocês me acompanhem durante esses 40 minutos, mais ou menos, que nós vamos estar juntos, para a primeira parte da aula, voltada especificamente sobre cuidados paliativos, e no segundo momento a gente retorna para poder falar sobre transplante de órgãos. Bom, especificamente sobre cuidados paliativos, acho muito interessante a gente começar a nossa exposição fazendo uma pergunta que parece ser muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Para que e para quem servem os cuidados paliativos? Quando eu estava montando essa aula, eu optei por começar fazendo essas duas perguntas, né, esse combo aí dois em um, porque, por incrível que pareça, hoje no Brasil, apenas três faculdades de medicina, três, de todas que nós temos no país inteiro, apenas três possuem disciplina específica para tratar sobre os cuidados paliativos. E isso me chamou muito a atenção, porque nós estamos convivendo cada vez mais com o avanço aí da longevidade, né? Nós estamos vivendo mais, estamos adoecendo mais, e graças aos recursos que a medicina tem colocado à disposição de nós nos últimos anos, a gente tem vivido mais com doenças graves, com doenças crônicas. E não necessariamente essas doenças vão ter cura, né? O que demonstra ainda mais a importância dos cuidados paliativos. Então, a gente precisa começar fazendo essa reflexão. Por quê? Por que apenas três faculdades no Brasil inteiro se dispõem a falar sobre os cuidados paliativos, quando, na realidade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar desses cuidados, né? E já começando especificamente falando sobre os cuidados paliativos, no primeiro momento, quando a gente tem a cabeça a ideia dos cuidados paliativos, a gente vai pensar naquele senhor, naquela senhora, idoso, provavelmente portador de um câncer, né, que já está mais no final da vida e que precisa ter mais cuidado porque ele é mais sensível. Só que a gente precisa desconstruir essa ideia de cuidados paliativos. Por quê? Os cuidados paliativos, eles servem para aliviar, para dar conforto e promover qualidade de vida a qualquer doente, independentemente da idade dele. O que importa para o cuidado paliativo é o paciente ser portador de uma doença grave, seja ela aguda ou crônica, e que, de certa forma, ameaça a sua vida. Então, para que servem os cuidados paliativos? Para que servem os cuidados paliativos? Vamos parar para pensar. Se a gente está diante de um paciente que provavelmente está chegando ao fim da sua história, que está sofrendo de uma doença grave, ele tem sintomas, ele vai ter sintomas que vão diminuir a sua qualidade de vida. Uma dor, uma náusea persistente, um vômito, uma sensação de enjoo o tempo todo. Alguns vão relatar dificuldade de sono, emagrecimento, falta de ar. Então, a gente precisa entender que esses cuidados paliativos, em uma palavra, alívio. Cuidado paliativo vai promover alívio a esses pacientes que já se encontram numa situação muito debilitada. E para quem servem os cuidados paliativos, você já sabe, para todo aquele doente que, independente da idade, esteja diante de uma doença crítica, aguda ou crônica, que ameace aí a sua vida. E é importante a gente
destacar mais um ponto especificamente sobre cuidados paliativos, para que a gente enxergue os cuidados paliativos sobre um panorama tríplice. Quando a gente pensa, né, cuidado paliativo, a gente só pensa no doente. Mas o cuidado paliativo, ele precisa trabalhar três frentes diferentes. Além do paciente, que é a pessoa que tem o maior interesse em receber esse cuidado, a gente tem também o familiar, porque sim, gente, quando nós estamos lidando com pessoas com doenças muito graves, é super normal que os familiares, de certa forma, eles não só vivenciem, mas adoeçam junto com o paciente. Então, o cuidado paliativo, ele serve também para aliviar o fardo desse familiar e ajudá-lo no período de pré e pós-luto, né? Porque o cuidado paliativo, ele vai se estender depois da passagem do paciente também para poder dar esse conforto, né? Receber esse familiar. E por fim, o cuidado paliativo, ele tem uma terceira face, que é voltada para os profissionais de saúde, né? Para a equipe multidisciplinar que vai cuidar desse paciente e que vai colocar à disposição dele uma gama de serviços, né, de tratamentos que vão aliviar o seu quadro de saúde. E mais importante ainda, quando a gente pensa em cuidados paliativos, não quer dizer que o paciente, juntamente com seus familiares, a equipe médica, ao escolher se submeter, né, aos cuidados paliativos, que ele esteja abrindo mão dos demais tratamentos tradicionais, né, e que tenham por objetivo, de certa forma, tratar a doença. Não, isso não é verdade. A gente precisa entender que o cuidado paliativo, ele pode caminhar em paralelo aos tratamentos tradicionais que vão tentar tratar aquela doença na medida do possível. E se o paciente optar, se o paciente não tiver interesse em continuar com esse tratamento tradicional, ele pode optar por seguir apenas com os cuidados paliativos. E aqui eu compartilho com vocês. A minha mãe, ela era portadora de um câncer muito agressivo de pâncreas, com uma metástase muito importante por todo o abdômen, aparelho reprodutor, pulmão. E ainda que o câncer dela, aos olhos da medicina terrena, não tivesse cura, né, a quimioterapia disponível não curasse a doença, ela optou por seguir fazendo o tratamento da quimioterapia e, em paralelo, a gente colocou à disposição dela os cuidados paliativos, né, com um esquema para aliviar as dores, a constipação intestinal e outros, né, a náusea, o enjoo, que são muito característicos de pessoas aí portadoras de câncer e que já estão numa fase mais avançada. Quando a gente resume isso tudo que nós falamos, os cuidados paliativos, eles vêm para poder garantir a autonomia do paciente, porque ele é o dono do tratamento dele. Por mais que os familiares e os profissionais de saúde envolvidos naquele tratamento tenham uma opinião, é o paciente o protagonista da história dele e do tratamento. Então, a partir do momento em que os profissionais, né, o médico provavelmente, que acompanha aquele doente, ele informa o paciente e seus familiares sobre a existência dos cuidados paliativos, ele dá ao paciente, ele devolve ao paciente o direito deste paciente escolher por si o que ele deseja enfrentar naquela doença. Além disso, os cuidados paliativos, ele vem para respeitar a vontade daquele paciente. Você já parou para pensar que quando a gente tem um doente na nossa família, principalmente se for uma pessoa mais velha, a gente tem a tendência de avocar, né, de chamar para nós a responsabilidade e a tomada de decisão sobre o tratamento do outro, e a gente acaba desrespeitando aquele paciente. No processo todo do câncer da minha mãe, eu sempre dialogava com ela e buscava entender aquilo que era importante para ela e como eu poderia respeitar a vontade dela, né? Então a gente precisa ter conversas mais francas com os nossos familiares e vocês com os pacientes de vocês, a fim de ver respeitada a vontade deles.
Por quê? Isso garante qualidade de vida. Não é o fato da pessoa estar próxima ao término, né, da sua vida terrena, não é o fato daquele doente portador de uma doença grave, incurável, que ele não pode, e que isso seja um fato impeditivo dele ter uma qualidade de vida. Novamente, eu trago o exemplo da minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada em 2015 e ela faleceu agora, em março deste ano. Ou seja, ela teve um pouco mais aí de, sim, quase 6 anos convivendo com o diagnóstico de uma doença incurável e ela conseguiu, à exceção dos últimos meses, ter uma qualidade de vida praticamente idêntica àquela que ela tinha antes da doença. A gente viajava, a gente ia para festa, ia para a praia, tudo, claro, com as limitações de um paciente com uma doença grave. Mas isso, eu não tenho dúvida, né? Esse respeito à autonomia dela, ao fato dela tomar as decisões no tratamento dela e ter os cuidados paliativos aliados, né, ao tratamento tradicional da quimioterapia, isso trouxe para ela uma qualidade de vida, se bobear, maior do que ela tinha antes do diagnóstico, né? E quando a gente pensa nesse pacote todo dos cuidados paliativos, quando a gente respeita o doente, quando a gente promove uma qualidade de vida, nós estamos garantindo àquele paciente que ele tenha uma morte digna. O grande objetivo é garantir uma morte digna para o paciente. Se nós somos donos, senhores das nossas vidas, desde que nascemos, por que não seja, por que a gente não vai poder ser senhor da nossa morte e escolher a forma como a gente quer morrer, né? Com a minha mãe foi assim. Ela, a partir da última internação que ela teve, ela falou comigo. Ela falou assim: minha filha, eu não quero voltar para o hospital. Nada do que vai ser feito aqui no hospital hoje vai garantir para mim o conforto de eu estar na minha casa. E através dos ciclos aí dos medicamentos que aliviavam os sintomas refratários do câncer, ela pôde ir para casa, ficar ao lado do meu pai e ter a morte que ela quis. Em casa, sem estresse, ao lado dele e partindo de forma tranquila, sem todo aquele estresse que uma UTI, né, que um ambiente hospitalar traz para o paciente. Adentrando especificamente agora na questão legal, pasme, não existe no Brasil, não existe nenhuma lei que garanta o direito dos pacientes a terem acesso a cuidados paliativos. Mas como assim, Letícia? Se não tem uma lei, eu posso oferecer os cuidados paliativos? Vamos voltar um pouquinho. Se a gente parar para pensar que os cuidados paliativos, eles estão reconhecidos pela medicina internacional desde a década de 60, lá na Inglaterra, que foi a origem dos cuidados paliativos modernos, né, como a gente os conhece atualmente, nós já teríamos tido tempo mais do que suficiente para poder sensibilizar o nosso legislador para que ele editasse uma lei específica para garantir realmente os cuidados paliativos. Só que não é isso que a gente vê na prática. Até porque, embora os cuidados paliativos modernos eles tenham origem, né, na década de 60, no Brasil, a organização por parte das instituições de saúde privada, elas só começaram a acontecer a partir da década de 90, principalmente pela atuação do INCA, né? E também a criação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos em 1998. Então, vocês vejam, é uma conscientização muito recente, né? É uma conscientização muito recente e que, considerando o contexto legislativo que a gente vive no nosso país, é preciso sensibilizar ainda mais as autoridades para que haja a edição dessa lei específica. Porém, apesar de não existir uma lei específica no Brasil, né, a gente não tem, como depois a gente vai ver que tem a lei de transplantes, a gente não tem a Lei Nacional dos Cuidados Paliativos, existem alguns estados que têm legislações específicas sobre o cuidado paliativo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, são estados que têm leis nesse sentido, né? Embora a gente
careça de uma lei nacional, tem essas iniciativas estaduais, mas isso não quer dizer que legalmente o médico, né, que pratique os cuidados paliativos esteja desamparado. Por quê? O direito do paciente de ter acesso, né, a esses cuidados paliativos, ele é fruto da combinação de vários diplomas legais. Eu trouxe aqui para você no slide os 5 exemplos, né, de diplomas que garantem a dignidade do paciente, o respeito à sua saúde, à sua autonomia, a inviolabilidade do seu corpo, da sua intimidade, né? E todos esses documentos, todos esses diplomas legais, eles nos ajudam a enxergar, né, o direito do paciente aí de ter um cuidado paliativo. Quando a gente pensa nos tratados internacionais de direitos humanos, eles reconhecem a saúde como um direito humano, né? Como um direito que todos nós, enquanto seres humanos temos e que, portanto, gera uma obrigação legal para que os estados o garantam. Ah, Letícia, mas essa questão dos tratados internacionais está muito distante. E no Brasil? No Brasil, a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem como seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre essa expressão, né? E ter a Constituição colocado a dignidade da pessoa humana como fundamento do nosso Estado de Direito faz com que irradie uma série de deveres para que o Estado garanta todos os direitos que estão elencados aí na Constituição. O mais importante aqui para nós é o direito à saúde, né, que foi reconhecido como um direito social e que deve ser garantido pelo Estado. E aí é importante que você saiba, o direito social à saúde, ele deve ser garantido a todos os brasileiros, né, uma obrigação do Estado de promover, de proteger, né, essa saúde integral. Quando a gente pensa em saúde, no primeiro momento a gente vai associar uma saúde física. Porém, a saúde ela é um aspecto muito mais holístico, né? A saúde, né? Quando a gente pensa em cuidados paliativos, ela tem um aspecto holístico envolvido, um aspecto de enxergar o paciente e não a doença, como a medicina tradicional faz, né? Vocês aí que acabaram de sair dos bancos da faculdade, vocês provavelmente não tiveram contato com cuidados paliativos, ou se o tiveram, foi de uma forma muito superficial. O foco até hoje da medicina é curar a doença, né? Quando a gente pega os livros de cuidados paliativos, a maioria deles fala para a gente que o grande objetivo da medicina é vencer a morte, e que quando aquele paciente morre, a gente está diante de um fracasso. Mas a gente não pode pensar dessa forma, né? Todos, o tempo todo, a cada dia, estamos nos encaminhando para morrer, né? Para o nosso dia derradeiro. Então, é preciso que a gente pense a saúde do ser humano por esse aspecto holístico, pensando o aspecto físico, o aspecto psicológico, espiritual e social também, porque o paciente ele vai continuar tendo interação com seus familiares, com seus amigos, com a sociedade em que ele está inserido. Então, a Constituição garante essa proteção e promoção da saúde sobre esse aspecto amplo. Quando a gente pensa no Código Civil, o Código Civil ele traz uma determinação de que ninguém pode ser submetido a nenhum tipo de tratamento contra a sua vontade, né? Então, o Código Civil ele reconhece, ele legitima o direito que o paciente tem, por exemplo, de recusar um tratamento. Quando a minha mãe descobriu o câncer lá em 2015, nós somos de Minas Gerais e por conta do meu pai ter feito o transplante em São Paulo, eu busquei um profissional especializado em São Paulo para poder levá-lo. E ela simplesmente disse para mim que não queria. E eu falei, mãe, como que você não quer ser examinada por um grande especialista? Ela falou assim, minha filha, eu não quero. Eu quero eu quero continuar aqui a minha vida junto de você, do seu pai, dos meus amigos, na sociedade
em que eu já estou inserida. Eu não quero ter que lidar com um ambiente externo, hostil, por mais que isso venha a trazer um benefício à minha saúde. E a gente respeitou, né? Então, esse é um exemplo para vocês guardarem de que ninguém deve ser submetido, né, a nenhum tipo de tratamento que não queira. Inclusive, a própria Constituição, ela diz que ninguém será submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante. Então, quando o médico ou a família obriga o paciente a se submeter a determinado tratamento, de certa forma, se essa submissão for contra a vontade do paciente, ele está sendo torturado, né? Quando a gente pensa em tortura, a gente pensa logo, sei lá, no Tropa de Elite, nesses filmes policiais, né, de colocar saco na cabeça e tudo mais, mas a tortura ela tem um conceito muito mais amplo, né? Quando a gente está inserido numa situação que a gente não quer, isso causa um desconforto, isso causa questões psicológicas que vão, inclusive, refletir no nosso físico. E tudo o que a gente não quer é promover esse estado íntimo de desorganização, de ansiedade nas pessoas que a gente está cuidando, né? Principalmente porque aquela pessoa, ela é o amor de alguém. Então, imagina o impacto que a gente vai trazer na vida dela e dos familiares dela. Apesar da gente não ter uma legislação nacional, o Ministério da Saúde, ele editou uma portaria específica, né? Editou uma portaria, não, perdão. Ele editou uma resolução instituindo a política nacional dos cuidados paliativos no âmbito do SUS. E, por ser uma política do SUS, ela precisa, né? Ela deve ser observada também pelas instituições privadas, né? Porque o SUS é hoje a instituição vinculada ao Ministério da Saúde que traz as diretrizes, né? A organização do sistema de saúde nacional e que precisa, né, ser replicado aí pelas instituições privadas. Então, tire uns minutinhos do seu tempo, estude um pouquinho sobre essa resolução do SUS para vocês entenderem como que é a organização dos cuidados paliativos e como essa política ela vem reconhecer, né, o direito do paciente e também do médico de oferecer os cuidados paliativos. E, finalmente, né, a gente tem o Código de Ética Médica. Não sei se vocês já leram, né, o Código de Ética Médica, mas se não fizeram, eu recomendo que vocês façam. Para quem não é do direito, é um pouco chato ficar lendo esses códigos, né? Mas é muito interessante que vocês invistam o tempo de vocês lendo esse código para que vocês tenham um pouco mais de clareza sobre aquilo que vocês podem ou não fazer, né? E o código ele foi reformado em 2018, mas desde 2009, né, desde a versão anterior do Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina ele já reconheceu os cuidados paliativos, né, dentre as atribuições do médico. Trocando em miúdos sobre a questão legal. O acesso aos cuidados paliativos, gente, ele é reconhecido internacionalmente, né, como um direito humano e que, portanto, gera uma obrigação para que os países garantam, né, o acesso aos cuidados paliativos a todos aqueles pacientes que dele necessitarem, sob pena, como eu falei, da gente submeter um paciente, né, a um tratamento cruel, desumano, degradante e que vai acabar afetando, com toda certeza, a própria evolução da doença. Então, vista os aspectos legais aí dos cuidados paliativos, a gente vai passar a entender os cuidados paliativos sob o ponto de vista ético. E quando eu falo sobre o ponto de vista ético, eu estou associando esse conceito às resoluções e à atuação do Conselho Federal de Medicina, que é o conselho de classe, né, que regulamenta aí o exercício da profissão. Eu trouxe aqui para vocês 4 resoluções que dão uma diretiva específica para que os médicos possam entender e atuar
de forma correta, de acordo, né, com as prescrições, com as orientações do Conselho Federal de Medicina. E aqui é importante que vocês observem que eu coloquei uma evolução no tempo de como o CFM ele veio se posicionando, né, junto aí ao reconhecimento dos cuidados paliativos. Em 2006, foi editada uma resolução em que o CFM ele reconheceu a ortotanásia e garantiu os cuidados paliativos aí para os pacientes. A ortotanásia, né, só para a gente fazer uma contextualização conceitual, ela não se confunde nem com a eutanásia, nem com a distanásia e nem com a mistanásia. A ortotanásia, ela é o direito à boa morte, a morte no tempo certo. Então, já em 2006, vocês vejam, o conselho ele tem essa preocupação, né, de garantir aí os pacientes que eles não sejam submetidos a nenhum tipo de tratamento que vai desgastar aquele quadro de saúde e que não vai trazer nenhum benefício. Então, assim, é muito interessante a gente ver o CFM tendo essa preocupação e reconhecer os cuidados paliativos, independente da gente ter uma legislação nacional a respeito, né? Isso fortalece a atuação do médico que se dedica aí aos cuidados paliativos, né? Em 2012, a gente já passa a ter o reconhecimento das diretivas antecipadas de vontade, e aí você segura a emoção que daqui a pouco a gente volta a falar sobre as diretivas antecipadas de vontade. Caminhando aí para 2017, o CFM ele passa a reconhecer a medicina paliativa como uma área de atuação médica, e aí é interessante que vocês leiam essa resolução, ela é bem curtinha, né? E entendam quais as especialidades médicas podem atuar em cuidados paliativos. Porque no primeiro momento, quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente vai pensar, sei lá, num anestesista, né, num intensivista, mas existem várias especialidades médicas que podem, que estão aí aptas a se subespecializarem na questão da medicina paliativa. E, por fim, a gente tem o Código de Ética Médica de 2018, que, como você já sabe, né, ele passa a ostentar como um de seus princípios fundamentais os cuidados paliativos. Mas não só. Quando a gente abre o Código de Ética Médica, a gente vê que o Conselho ele teve a preocupação, de certa forma, proibir a obstinação terapêutica, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Sobre aquela medicina que só está preocupada em curar, em vencer a morte, né? E submeter um paciente a tratamentos a qualquer custo. E que não é isso que a gente quer, né? A gente precisa hoje enxergar o paciente e não a doença, para que a gente não o submeta a tratamentos desnecessários, né? O grande objetivo dos cuidados paliativos, como eu falei com vocês lá com a pergunta que abriu a nossa aula, é promover alívio, é promover conforto, é qualidade de vida. E tudo aquilo que a equipe de saúde faz para ir contra essa vontade, né, contra esse objetivo, não traz benefício para o paciente, né? Então, tenham isso em mente. Eu falei para vocês, né, que a gente ia falar sobre as declarações de vontade, e muito bem. Eu trouxe aqui 3 pontos sensíveis sobre o aspecto ético e legal dos cuidados paliativos, né? São situações que certamente vocês vão encarar aí na vida profissional de vocês, né? Principalmente vocês que agora nesse começo de carreira, né, vão estar em plantões, lidando aí com todo tipo de paciente, de doença e muitas vezes de pacientes terminais, né, que vocês vão acompanhar esporadicamente numa UTI, enfim. Vamos lá. O primeiro ponto sensível, né, que mistura esse aspecto ético e legal dos cuidados paliativos, são as declarações de vontade. Hoje em dia, está muito disseminada a ideia, né, de diretiva antecipada de vontade, de testamento vital, de mandato duradouro,
mas nem sempre esses institutos, esses documentos, eles são expostos e explicados da maneira correta. E o que acaba causando uma grande confusão tanto para o médico, que não é instruído na faculdade, né, e não sabe às vezes como lidar com isso na prática, tanto para o próprio paciente e para os seus familiares, que sequer sabem da existência desses documentos. Então, eu separei um minutinho aqui da nossa aula para a gente poder falar sobre declarações de vontade. As declarações de vontade, gente, como o próprio nome diz, ela é um documento em que o paciente, e veja bem, que o paciente em fase terminal ou não, portador ou não de alguma doença, ele vai declarar os desejos, ele vai colocar num papel tudo aquilo que ele tem vontade em termos de tratamento médico quando ele estiver doente e o contrário também. Ele vai colocar naquele documento tudo aquilo que ele não tem vontade de se submeter. Então, a declaração de vontade você vai associar a uma declaração antecipada de vontade de um paciente. Declaração antecipada de paciente. E quando que essa declaração antecipada ela se concretiza? No momento em que aquele paciente se encontra doente. E aí eu preciso separar com você dois momentos. Essa declaração de vontade, ela pode se formalizar por meio de uma diretiva antecipada de vontade, em que eu, por exemplo, Letícia, hoje não sou portadora de nenhuma doença que eu saiba, né? E eu vou lá, escrevo o que eu considero como meus valores, os meus princípios, e digo que numa situação em que eu estiver diante de uma doença grave, de uma doença incurável, ou que eu não tenha possibilidade de estar consciente e discernir para tomar uma decisão a respeito de um tratamento médico, eu não quero ser reanimada. Eu posso fazer isso, você pode, todos nós podemos fazer isso. A partir do momento em que eu me descubro doente, essa diretiva antecipada, ela passa a produzir efeitos práticos. E aí é importante que o meu familiar ou que eu, caso ainda esteja consciente, mostre, né, entregue uma cópia desse documento para a equipe de saúde que vai me tratar, para que vocês saibam aquilo que eu quero e o que eu não quero. Quando nós estarmos diante de uma doença grave, incurável e ou terminal, essa diretiva antecipada de vontade, ela passa a ostentar um outro nome, que é o chamado testamento vital. O testamento vital, ele é o documento, né? A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, ele é o documento específico para a fase final da vida. E esse testamento vital, ele vai ter aí as disposições específicas com relação ao fim da vida, aos últimos tratamentos. Ao lado do testamento vital, a gente tem o mandato duradouro. O mandato duradouro, ele é um documento que pode estar dentro do testamento vital ou pode ser um documento separado. Nada mais é, gente, que é você instituir um procurador de saúde. Quando a gente contrata um advogado, a gente precisa passar uma procuração para esse advogado, para que ele nos represente. O mandato duradouro, ele vai instituir um procurador de saúde, que vai ser uma pessoa da confiança do paciente, que vai decidir por aquele paciente com base nas vontades do paciente sobre tratamentos e tomada de decisões quando o paciente estiver inconsciente. Pode ser mais de um procurador? Pode, sem problema algum. E eu destaco aqui para você o plano avançado de cuidados. Como nem todo mundo tem acesso, né, a um advogado ou vai ter um conhecimento prévio que pode redigir um documento, né, e registrar ele em cartório sobre a diretiva antecipada de vontade, alguns hospitais que já têm um setor de cuidados paliativos mais desenvolvido, eles colocam à disposição do paciente e dos seus familiares um plano avançado de cuidados. O que é esse plano avançado de cuidados? Ele é uma diretiva antecipada de vontade realizada no âmbito hospitalar.
Então, a equipe multiprofissional que cuida, que assiste aquele doente, ela vai se reunir, vai fazer uma reunião prévia com o paciente, se ele tiver consciente, com os seus familiares e explicar, vai fazer uma série de perguntas, buscando entender quem é aquele paciente, o que ele acredita, quais são os valores e princípios que regem a vida dele. E essas conversas, elas podem ser separadas ao longo do tempo, ao longo dos tratamentos aí do paciente, para que aos poucos a equipe, né, a equipe médica consiga entender, entrar no íntimo daquele paciente e entender o que ele quer e o que ele não quer em termos de tratamento. E esse plano avançado de cuidados, ele pode ser redigido separado do prontuário ou registrado no prontuário. E aí fica uma dica, gente. Se o paciente entrar no hospital com uma diretiva antecipada já registrada, né, seja um testamento vital ou um mandato duradouro, é importantíssimo que esse documento ele seja juntado ao prontuário. E se for, por exemplo, uma declaração de vontade muito específica, por exemplo, o paciente que não quer ser reanimado, que não quer ser entubado, é importantíssimo que essa informação ela seja colocada em um local de destaque do prontuário para que todas as pessoas que tenham acesso ao prontuário e que eventualmente cuidem daquele paciente venham a saber sobre as decisões daquele paciente, tá certo? Lembra que eu falei que a gente ia destacar o testamento vital? Pois então, trouxe aqui para você o conteúdo e os limites que vocês precisam ter em mente quando a gente está diante de um paciente que traz para o ambiente hospitalar um testamento vital. Como eu falei anteriormente, né, o testamento vital, ele vai trazer a disposições, né, que o paciente quer ou não se submeter no momento em que ele tiver com uma doença ameaçadora da vida dele, né? Ou que essa doença não tenha uma possibilidade terapêutica e que ele esteja impossibilitado aí de manifestar a sua vontade. Então, você vai olhar para esse quadrinho amarelo. Qual é o conteúdo desse testamento vital? Necessariamente, ele vai tratar sobre o tipo de tratamento médico que a pessoa, né, que o paciente quer ou não ser submetido. Ele pode ou não nomear o procurador de saúde, e é aquilo que eu falei antes, né, que o testamento vital ele pode ter um mandato duradouro dentro ou ser um documento à parte. E uma coisa muito interessante do testamento vital, que a gente já vai ver na próxima, daqui a pouquinho, no próximo, na segunda parte da nossa aula sobre transplante de órgãos, é que o paciente ele pode usar o testamento vital para manifestar a sua vontade em doar ou não os órgãos. Isso é muito importante. Guarda essa informação aqui da doação de órgãos, que já já a gente vai falar sobre ela. E quais os limites para que você saiba se você deve ou não respeitar aquele testamento vital? Ou seja, o que é que, se o paciente colocar dentro do testamento vital, você não é obrigado a seguir? Primeiro, situações em que o paciente determine ele solicite um determinado tratamento, ou ele queira que seja respeitada determinada vontade, e você, enquanto médico, né, enquanto profissional autônomo, entende que aquilo não está correto ou que aquilo vai de encontro a uma crença sua. O Código de Ética Médica, ele reconhece a objeção de consciência. Ele reconhece a objeção de consciência. Ou seja, se você não concorda com uma decisão que aquele paciente colocou no testamento vital, você não é obrigado a observar aquela disposição. Porém, é imprescindível que você encaminhe o paciente para um outro médico, porque aquele paciente não pode ficar desassistido. E, por fim, duas coisas que o testamento vital não pode ter. O paciente não pode colocar ali uma disposição ilegal que vai contra a lei, por exemplo. Ele não pode dizer, depois de eu morrer, eu quero que meu fígado seja vendido por 50 mil reais. A gente já vai ver já já, nós vamos ver já já, né, que a doação de órgãos ela é gratuita. Então, você e a sua equipe não vão precisar obedecer a essa disposição. E, por fim,
se esse testamento vital ele trouxer um tratamento médico já superado. Se ele pedir, por exemplo, a aplicação de uma técnica que não se usa mais, ou um medicamento que não teve a sua eficácia comprovada, né? Ou tipo aquela pílula do câncer, você também não é obrigado a respeitar aquela disposição do paciente. Para nós finalizarmos essa primeira parte da aula, eu vou destacar para você a extubação paliativa e a sedação paliativa. E esses são dois pontos muito sensíveis quando a gente pensa em paciente terminal. Por quê? Quando a gente passa a estudar melhor sobre os cuidados paliativos, e aqui eu falo como não como médica, né, nem como paciente, mas como filha de uma paciente em estado terminal que precisou entender melhor sobre esses conceitos. É muito comum que depois do momento em que esse paciente ele já se encontra numa fase muito crítica da doença, que a equipe médica busque entubar, né, paliativamente esse paciente para que ele sofra menos, ou se ele está num quadro de dispneia aguda, para poder facilitar esse processo de respiração do paciente, para que ele sofra menos. A intubação, né, ela precisa ser vista com muito cuidado e ser indicada apenas para os casos estritamente necessários. Eu até recomendo para vocês aqui esse livro de cuidados paliativos, ele é sobre a parte médica mesmo, como aplicar os cuidados paliativos na realidade médica. Ele fala para nós, esse livro fala para nós que, eventualmente, a extubação paliativa ela vai ter lugar quando estivermos diante de equivocada. Mas, para além da intubação equivocada, pode ser que, de fato, aquele paciente ele tenha necessitado anteriormente de uma intubação, mas agora, em razão da evolução da doença e da proximidade com o evento morte, essa extubação ela esteja causando mais sofrimento, né, mais malefícios do que benefícios. E aí, nesse caso, é importante que a equipe médica ela se prepare para extubar o paciente. E essa preparação, ela vai desde reuniões com a equipe que cuida daquele paciente, mas também com a família. Inclusive, se o paciente, apesar de intubado, tiver guardado aí um certo nível de consciência, é importante também, de certa forma, ouvir, né, esse paciente. E se no frigir dos ovos vocês tiverem dúvida sobre como fazer essa extubação paliativa, procure o comitê de bioética do hospital que você trabalha. Esse comitê, né, é um conjunto, é um conjunto de médicos ali, de pessoas da sociedade civil que vão ajudar vocês nesse dilema ético e que vai, de certa forma, orientar de qual seja a melhor forma de fazer essa extubação. E, por fim, a sedação paliativa, que, ao longo dos últimos anos, ela vem sendo utilizada como regra, embora, sobre o olhar dos cuidados paliativos, ela deva ser uma exceção. Por quê? A sedação paliativa, para ser aplicada, ela precisa que a gente tenha a conjugação de uma doença que esteja muito avançada, que aquele paciente já esteja nas últimas e que tudo aquilo que já tiver sido colocado à disposição para tratar os sintomas que comprometem a qualidade de vida do paciente não tenham surtido efeito. Então, a sedação paliativa, ela é o nosso último recurso quando a gente pensa num tratamento desse paciente que teve submetido aos cuidados paliativos ao longo das suas últimas semanas de vida. Então, sedar preventivamente esse paciente é tirar o direito dele de viver a sua morte. Ah, Letícia, mas e se os sintomas estiverem muito fortes? Então, você vai conversar com o seu paciente. Você vai entender com ele o que ele prefere fazer. Se é ficar sedado para ter as suas dores aliviadas
ou se ele vai querer eventualmente ir para casa, para poder morrer em paz junto dos seus familiares. Então, tenham sempre em mente, tanto na intubação, extubação, quanto na sedação, a gente precisa entender o que é que vai trazer real benefício para aquele paciente sobre o aspecto dele, se ele puder manifestar, ou sobre o olhar da equipe médica e da família, que em conjunto vão decidir qual que é a melhor opção terapêutica. Tá certo? A gente vai para o intervalo agora e, na sequência, a gente volta falando sobre transplante de órgãos.
Bom, agora que você já levantou, tomou uma água, comeu alguma coisa, a gente vai para a segunda parte da nossa aula, falando sobre transplante de órgãos. Como eu falei na abertura da primeira parte, meu pai é transplantado de fígado e por isso, assim, até antes de me formar em direito, eu já tive contato com um tema que me despertou muito interesse e hoje é algo assim que eu gosto de falar, né, e de trazer informação ao maior número de pessoas possível, né? Porque informação é poder, conhecimento é poder, e quando a gente passa a estudar certas coisas, a gente passa a ter mais autonomia para poder decidir, né, para tomar as nossas decisões e também orientar os nossos pacientes, né, os nossos familiares. Essa segunda parte da aula, ela é um pouco mais teórica, porque, diferentemente dos cuidados paliativos, nós temos no Brasil uma lei de transplantes, que é a Lei 9434 de 97. Essa lei, ela trata aí sobre a remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo humano para fins de transplante e outros tratamentos. Você está vendo aí pelo nome, né, que é uma lei. Remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Para a gente facilitar, eu vou falar sempre sobre transplante de órgãos, e aí vocês vão entender aí, quando eu falar de transplante de órgãos, que nós estamos englobando aí tecidos e partes do corpo humano. Essa lei, ela veio garantir, né, uma transparência e uma uniformidade nos processos que envolvem os transplantes, porque vocês já até devem ter ouvido falar, né, que é muito comum em países asiáticos ter o comércio de órgãos, né? Pessoas que são raptadas, pessoas, né, que são retiradas aí dos seus países mesmo para poder serem mortas e seus órgãos serem retirados, porque há de fato um mercado negro envolvendo aí os órgãos, tecidos e partes de corpos humanos, né? Então, a nossa lei de transplantes, ela vem também para poder delimitar a forma como o transplante ele deve ocorrer no Brasil. E é importante que vocês, quando se dedicarem, né, ao estudo do transplante de órgãos, vocês se atentem também ao que dispõe o decreto 9175 de 2017. Não precisa ficar preocupado em guardar esses números nem nada disso não, porque se vocês jogarem no Google Lei de Transplante, já vai aparecer a lei e provavelmente algum artigo mencionando o decreto aí que regulamenta essa lei de transplantes. Essa lei, gente, como eu falei, ela é uma diretriz. Ela traz um resumo de como o sistema de transplante nacional ele funciona, como as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas devem se organizar para poderem atuar de forma legal, né? E tem as disposições também com relação aos doadores, aos receptores, à equipe médica. E para que essa parte da nossa aula não fique muito maçante, eu destaquei aqui 8 pontos que eu julgo serem muito importantes para que vocês saibam lidar no dia a dia diante de questões envolvendo transplante de órgãos. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ler tanto a lei quanto o decreto, ou então me procurar e a gente tira outras dúvidas, combinado? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é sobre o Sistema Nacional de Transplantes. Pois é, a partir do decreto, né, fica mais claro que o nosso país ele possui um Sistema Nacional de Transplante que é responsável por gerir, por organizar toda a parte de transplante a nível nacional. Porém, quem vai concretizar, quem vai de fato estar na linha de frente com o doador, com o receptor, serão os sistemas estaduais. Ainda que nós tenhamos uma lista única de transplantes no Brasil, são os estados que vão organizar essa lista e chamar os pacientes, né, que se encontram na lista para serem agraciados com um órgão novo. Então, não é só o MELD que é importante para essa lista de transplante, né, para que aquele paciente receba um órgão.
é preciso levar em consideração a idade, a expectativa de vida daquele paciente. Então, se a gente estiver diante de duas pessoas, uma criança e um idoso, com o mesmo MELD, a probabilidade daquela criança receber o órgão, ela é maior do que o idoso. Por quê? A expectativa de vida dela vai superar a expectativa de vida do idoso. Isso, gente, é um exemplo hipotético, né? É claro que, a depender da idade da criança, ela não vai receber o mesmo órgão que um adulto, até por uma questão física. Mas é para vocês entenderem que, na prática, não é só a gravidade do quadro daquele potencial receptor que importa para que ele, de fato, atinja aí o topo da lista e receba um órgão. A partir do momento em que aquele paciente, ele encontra-se no Sistema Nacional de Transplante, lá no topo para receber um órgão, não é o fato de ter um órgão compatível e esse órgão ser recebido no sistema estadual que o transplante vai necessariamente ocorrer. Quando o paciente, o potencial receptor, ele é convocado a estar no hospital para o transplante, é importante vocês saberem que, em paralelo, uma série de exames de sangue, de compatibilidade, estão sendo feitos naquele órgão que vai ser transplantado, né, no doador também, para que haja uma máxima compatibilidade. E não é raro acontecer daquele paciente que esteja aguardando o órgão ser chamado e, ao chegar no hospital, ele não conseguir receber o órgão por conta de uma incompatibilidade sanguínea ou alguma questão mais técnica, né, que a equipe médica vai atestar quando da análise do órgão e também dos aspectos de saúde de receptor e doador. E aí, nessa situação em que o receptor vá para o hospital, mas não consiga se submeter ao transplante, o sistema estadual corre para poder chamar um novo paciente e aquele paciente fica em stand-by aguardando o surgimento de um outro órgão, beleza? Eu já havia falado na primeira parte da aula, né, quando a gente estava falando sobre testamento vital, que vocês, enquanto médicos, não precisam observar disposições do paciente que sejam ilegais. E qual foi o exemplo que eu dei? Se a pessoa, depois que estiver morta, ela decidir, ela colocar lá no testamento vital que ela quer que o fígado dela seja vendido por 50 mil reais. Né? Isso não vai ser possível. Por quê? A lei de transplante, ela dispõe de forma explícita que a doação de órgãos, ela é gratuita. E o decreto traz um novo elemento. Ele diz para a gente que essa disposição de órgãos, ela tem que ser anônima. Não é possível que doador e receptor saibam da identidade uns dos outros. De vez em quando a gente vê alguma reportagem aí no Fantástico da Vida, né, falando de um receptor, de um doador, etc., mas isso, aos olhos da lei, não é legal. A gente vai conseguir, é claro, saber quem for o doador, se tratar de uma doação em vida entre familiares, que a gente vai falar já já. Então, nesse caso, não tem como, né, ser garantido aí o anonimato. E uma informação importante: os estrangeiros residentes ou que estejam em trânsito no Brasil, eles também podem ser doadores de órgãos, né? E essa é uma informação pouquíssimo divulgada, né? E que eu acho muito importante de compartilhar. Eu acredito que seja muito importante de compartilhar aqui com vocês, né? Porque não raro vocês estão em congressos, ou têm contato com médicos estrangeiros que trabalham no Brasil, né? E isso não é impeditivo para que eles possam fazer o bem e doar os seus órgãos aqui no Brasil. Quando a gente pensa em doação de órgãos, a gente vai pensar em dois cenários: tanto a doação em vida quanto a doação em morte. Quando a gente fala da doação pós-morte, né? Para que essa remoção se dê de forma legal, é importante que uma série de requisitos e protocolos sejam estritamente observados. Por quê? Tudo é muito sensível quando a gente fala de remoção de órgãos. E o marco, o ponto importante, né, a virada de chave para que a gente fale e pense já na remoção de um órgão, é a morte encefálica do doador. Essa morte encefálica,
Inclusive, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que já já eu vou trazer o número dela aqui para vocês, quando a gente fala do aspecto ético. A morte encefálica, ela precisa ser atestada por uma equipe especializada. Assim, o decreto 9175 fala. Em contraponto à lei de transplante, que fala que precisa ser reconhecida por 2 médicos, né, que não façam parte da equipe de remoção de transplantes, né? Então, a gente tem aí uma incongruência legal. A lei de transplantes fala que tem que ser 2 médicos, que não podem ser da equipe especializada. Já o decreto, ele fala para a gente que vai ser reconhecida por uma equipe especializada, mas o médico não pode ser integrante da equipe de transplante de órgãos. Trocando em miúdos, gente. Doação pós-morte, reconhecimento da morte encefálica por uma equipe especializada no reconhecimento de morte encefálica. Lembrando que os médicos integrantes dessa equipe, que não precisa ser necessariamente neurologista, houve uma mudança da lei aí também com relação à especialidade para reconhecimento da morte encefálica, esses médicos que fizerem o reconhecimento não podem participar das equipes de remoção e transplante, beleza? E o ponto que eu julgo aqui mais inconveniente da lei de transplantes é que a doação pós-morte, ela precisa ser autorizada pela família por meio de um termo específico. Eu, Letícia, enquanto doadora de órgãos e como advogada e conhecedora, né, a fundo do sistema constitucional aí de garantias da minha autonomia, eu não me reconheço nessa parte da lei que dá à família o poder de decidir sobre a doação de órgãos dos pacientes que estão no estágio aí de morte encefálica e que terão os órgãos removidos. Pensa comigo, a vida inteira você decidiu por você, você tomou as suas decisões, não só decisões de saúde, você é dono de si, da sua vida. E logo na hora da morte vai ser a sua família que vai decidir sobre você. Eu entendo que essa disposição, ela faz sentido quando aquele paciente que teve a morte encefálica reconhecida, ele não tenha manifestado em momento algum o seu desejo de ter ou não os seus órgãos doados. Agora, a partir do momento em que o paciente, quando ele entra no hospital, quando ele entrega uma diretiva antecipada, ou quando a equipe faz ali o plano avançado de cuidados dele, né? Quando aquele paciente manifesta a sua vontade, não faz sentido a família, depois que esse paciente se for, ir contra uma decisão que o paciente tomou em vida. Fica aí o questionamento para vocês. Mas eu entendo, sim, que a gente precisa avançar, alterar a lei nesse sentido para que seja reconhecida e garantida a autonomia do paciente. A minha mãe, por exemplo, ela quis ser doadora de órgãos a vida inteira, mas em razão do câncer, ela não pôde doar os órgãos, né? Isso é um fato impeditivo, uma doença grave, incurável ou metastásica, né? Como era o caso da situação dela. E ela teve a ideia de fazer a doação do corpo dela. Sim, poucas pessoas sabem, mas é possível fazer a doação do corpo para pesquisa, né? Então, pense, ela tomou essa decisão em 2017, ela faleceu agora em 2021. Isso é algo que já estava consolidado na cabeça dela. O documento já havia sido feito, reconhecido em cartório, e aí depois que ela morreu, eu ou meu pai simplesmente falássemos: não vamos doar o corpo, porque a gente não quer, né? Se vocês já passaram por uma situação assim de perda de um ente querido, tudo que a gente quer naqueles instantes finais e nos posteriores é garantir e fazer a vontade dos nossos familiares, né? Então, a gente precisa conversar mais sobre essa questão da autorização da família. E eu repito, eu entendo que a autorização da família, ela precisa ter espaço quando o paciente moribundo não tiver manifestado sua intenção em vida a respeito da doação ou não de órgãos.
Agora, do contrário, a gente precisa avançar nessa legislação para que ela seja alterada e que, caso haja uma manifestação de vontade por parte do paciente, ela seja respeitada. Importante, paciente não identificado, os famosos indigentes, né? As pessoas que dão entrada aí nos hospitais sem identificação, essas pessoas não podem ter seus órgãos removidos. Por quê? Falta o consentimento da pessoa e da família. Gestante, gente, não pode doar órgãos, nem tecidos, nem partes do corpo, salvo medula óssea. Isso se a extração de medula óssea não for prejudicial à saúde dela ou à do bebê. Esse aqui é um ponto também muito interessante, porque pouco se fala, né, sobre essa impossibilidade de gestante doar órgãos. Aliás, a gente fala bem pouco sobre transplante de órgãos no Brasil, muito menos sobre essa questão da gestante. Então, é um ponto que chama muita atenção e que com certeza vai diferenciar vocês aí na prática do dia a dia. Uma coisa muito importante é que qualquer ato de remoção de órgãos, de tecidos ou partes de corpos humanos que seja feita em desacordo com o que a lei e o decreto prevêem, constituem crime. Sim, gente. Se você for extrair um órgão sem a autorização da família, sem a observância dos procedimentos, se você passar um paciente na lista, né, fora da ordem, tudo isso é crime. E tanto você, enquanto profissional, como o hospital em que você atua, podem ser responsabilizados pelo ato ilegal que vocês cometerem. E além de serem processados e responderem por esse crime, vocês também vão estar cometendo uma infração ética e podem ser processados no âmbito do Conselho Regional em que vocês estiverem inscritos, tá bom? Importante, o transplante de órgão, ele só pode ser realizado em pacientes aí com doença progressiva ou incapacitante, né, que seja irreversível por outras técnicas terapêuticas. Traduzindo, o transplante, ele é a última alternativa. Tudo que tiver e puder ser feito para aquele paciente vai ser feito, e se tudo que for feito não der certo, somente a partir desse momento é que o paciente vai ser elegível para o transplante. Vou trazer aqui para vocês como exemplo a situação do meu pai. Ele se submeteu a um transplante de fígado em 2013. Ele foi diagnosticado com uma cirrose hepática, e essa cirrose hepática, ela evoluiu para um tumor no fígado. E aí, ele fez uma quimioterapia chamada quimioembolização, uma quimioterapia que eu nem sabia que existia, muito avançada, uma técnica bastante avançada. Esse tumor que foi localizado no fígado, ele foi 100% necrosado. Porém, apesar do câncer no fígado ter sido morto, as funções hepáticas elas estavam muito comprometidas. E a única situação viável para garantir a sobrevida dele era o transplante de órgãos. Então, esgotados os recursos que existiam para tratar aquele fígado doente, a equipe médica que tratava dele entendeu que a única saída possível para tratá-lo era através de um órgão novo. E só depois de 1 ano e meio é que ele entrou na fila de transplantes para receber um fígado novo. E está aí com a gente, graças a Deus, está muito bem. E para a gente finalizar os aspectos legais aí do transplante de órgão, especificamente sobre a doação em vida, eu quero dizer para vocês que a doação em vida, ela, via de regra, ela só vai acontecer entre familiares. Somente um familiar pode doar para outro familiar. E aí esse grau de parentesco vai ser aferido até 4º grau. Então, geralmente, sabe aquele primo de 1º grau que a gente fala? Na verdade, legalmente, ele é um parente de 4º grau. Então, somente familiares de até 4º grau é que poderão doar órgãos uns para os outros.
mas isso não quer dizer que uma pessoa não possa doar um órgão, né, para uma outra pessoa que não tenha grau de parentesco. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário uma autorização judicial. Então, às vezes a gente vê algumas reportagens, né, falando que uma amiga doou um rim para outra e tudo mais. Isso é possível, mas tem que ter autorização judicial. E geralmente nessas situações já se esgotaram as possibilidades de que algum familiar seja considerado apto sob o aspecto clínico e de compatibilidade para poder fazer essa doação. A única exceção em que pessoas podemos doar para quaisquer outras pessoas, independente de ser família ou não, sem autorização judicial, é o caso da medula óssea. Eu, inclusive, sou doadora de medula óssea, né? Então, se tem um cadastro que você faz no Hemocentro do seu estado, em que você se declara, né, coloca lá os seus dados dizendo que você é doador de medula óssea e você pode doar para qualquer pessoa no mundo. É muito interessante como acontece essa integração aí da doação de medula óssea, né? E você pode ser chamado a qualquer momento. Então, se você ainda não é doador de medula óssea, eu convido você a procurar o Hemocentro aí da sua cidade. Aproveita que você vai fazer uma doação de sangue, né? E já faz o cadastro aí no para ser doador de medula óssea, combinado? E por fim, qual é o requisito fisiológico, o requisito médico para que essa doação em vida ela aconteça? Que a doação, se for de órgãos, sejam órgãos duplos, né? Ou seja, rim, por exemplo, que você pode retirar da pessoa e o outro rim que fique, ele vai conseguir suprir a necessidade fisiológica. E ainda assim, apesar de ser um órgão duplo, é importante avaliar se a retirada daquele órgão ela não vai trazer risco à saúde do doador ou, de certa forma, comprometer as aptidões vitais daquele doador. Porque não é pelo simples fato da gente ter 2 rins que necessariamente a doação ela vai ser automática, né? Quem dera se assim fosse. São muitos fatores técnicos e médicos envolvidos, né, para poder avaliar se aquele doador de fato tem condição de viver somente com aquele rim, por exemplo. E para a gente já caminhar para a parte final aí dessa nossa aula sobre transplante de órgãos, eu trago aqui para vocês o aspecto ético do transplante de órgãos. Lembra que eu falei para vocês que quando o requisito da doação pós-mortem, né, o primeiro critério que precisa ser observado quando a gente vai pensar numa doação de órgãos é o reconhecimento, né, o diagnóstico da morte encefálica. E eu já havia adiantado e agora está para você aí na tela. Resolução CFM 2173 de 2017 define quais são os critérios que a equipe médica especializada vai precisar observar ao fazer um diagnóstico de morte encefálica, que é o ato, né, inicial aí dos procedimentos de transplante. Então, se você tem interesse em trabalhar, né, em se especializar nessa parte de transplante de órgãos, é fundamental que você leia essa resolução e que entenda quais são os passos, né, que você vai precisar seguir junto à equipe especializada de remoção e transplante de órgãos, tecidos e partes de corpos humanos, tá bom? Destaco aqui para você também o Código de Ética Médica. Repito, já falei na primeira parte da aula e falo agora. Se você ainda não leu o Código de Ética Médica, faça esse favor para você, né? Evite aí ser pego de surpresa, entenda certinho como você deve agir eticamente para evitar um processo administrativo junto ao seu CRM, tá bom? E o Código de Ética Médica, ele reconhece, né, ele tem uma parte dedicada especificamente aos transplantes de órgãos, e a parte mais importante dessa determinação contida aí no Código de Ética Médica é o dever de informação que você, enquanto médico, precisa exercitar junto ao doador, junto ao receptor e junto aos familiares sobre todo o procedimento que envolve a remoção e transplante de órgãos, porque é um procedimento extremamente complexo. E se a gente falasse apenas
sobre o aspecto médico e fisiológico, ia ser difícil? Ia ser. Só que a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com crenças, com valores pessoais. Então, além do procedimento ser complexo sobre o aspecto técnico, a gente tem também que olhar esse procedimento complexo pelo aspecto humano. Como eu já falei, pouco se fala sobre transplante de órgãos no Brasil, né? E há ainda muito estigma sobre esse assunto, e como um país muito religioso, a gente precisa lidar também com as questões e crenças religiosas de um doador, de um receptor ou de um familiar que eventualmente vai ser abordado quando o paciente, né, quando o familiar dele lá tiver sido diagnosticado com uma morte encefálica. Então, é importantíssimo que haja um compromisso de vocês, enquanto médicos, né, e estudantes de medicina, de se prepararem para poder terem conversas francas, né, com um doador, com um receptor, com os familiares, que vocês esclareçam as dúvidas e que tratem esse tema com muito respeito, com muita empatia. Por quê? A gente só vai conseguir avançar na conscientização e no aumento do número de doadores de órgãos quando as pessoas elas desmistificarem esse tema. Quando elas conseguirem entender de forma clara a implicação de um transplante de órgão. Um doador pós-morte, ele pode beneficiar inúmeras pessoas com aquela doação. A gente precisa passar essa informação adiante, né? No fim do dia, se esse corpo for enterrado, esses órgãos vão ser deteriorados, sendo que existem pessoas, muitas pessoas nas filas de transplante aí, Brasil afora, gerenciadas aí pelos estados, que dependem desses órgãos para poder continuar as suas vidas. Então, gastem um tempo de vocês estudando sobre comunicação empática e entendendo melhor sobre o transplante de órgãos para poder passar a mensagem, sobretudo para os familiares, da importância do ato, né, de compaixão, de amor ao próximo que eles podem fazer tanto por aquele ente querido que se foi, como por entes queridos de famílias que estão vivendo o caos aí de aguardar um órgão, né, que vivem nessa tensão de seu familiar estar com os dias contados, sendo que nós temos recurso para poder dar uma nova chance de vida, né, e prolongar a vida desse paciente que aguarda um órgão. Por fim, gente, é muito importante que vocês estejam preparados para lidar com o embate que necessariamente em algum momento vocês vão se ver, né, nesse embate entre a autonomia do paciente e a vontade da família. A gente já falou sobre isso anteriormente, quando eu trouxe a definição que a lei fala, né, sobre o consentimento. A última palavra ela é da família. E nos casos em que vocês estiverem tratando com pacientes ainda conscientes e que tiverem manifestado, né, a sua intenção de doar órgãos, é importante que vocês mantenham o equilíbrio, que vocês busquem compatibilizar a vontade do paciente com a vontade da família para que o melhor desfecho aconteça, se possível, garantindo a autonomia do paciente. Agora, a gente também não vai fazer uma guerra com a família, não adianta, a gente conversa, conscientiza. Às vezes pode levar a situação para o comitê de bioética do hospital. E se ainda assim a família se mantiver irredutível, infelizmente, no estado legislativo atual, não temos o que fazer. Temos que acatar a vontade da família. Sobre transplante de órgãos, sobre o aspecto ético do transplante de órgãos, esses são os pontos que eu acho importante de destacar para vocês, né? Consultem sempre as resoluções do CFM, o Código de Ética Médica. Se você estiver numa situação real dentro de um hospital, busque o comitê de bioética do hospital, né? Que
é nesse local que você vai ter segurança para poder compartilhar o caso e delinear uma estratégia de abordagem da família, por exemplo, né, que possa te aproximar, né, de um êxito aí nesse transplante de órgãos. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida, manda um oi para mim, né? Coloco aí para você à sua disposição o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, os meus contatos para que você tire alguma outra dúvida. E lembrando que a ideia de que a medicina é uma luta contra a morte, ela está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte. Então, sejamos mais conscientes, sejamos mais empáticos com os nossos pacientes, com os nossos familiares, que são o amor de alguém. E assim a gente vai conseguir construir uma medicina mais humanizada, mais próxima de garantir uma boa vida e uma boa morte. Muito obrigada e até a próxima.